Em 1959, em um complexo militar secreto, presenciamos o agente John Brighton envolvido em uma conversa enigmática. A cena é dominada por uma tela de computador, a única forma de comunicação entre ele e Sarah, uma menina que parece conectar-se de uma maneira pouco usual. Ela está sentada em uma cadeira de aparência alienígena, segurando um dispositivo metálico misterioso. John está intrigado com uma porta que Sarah menciona, uma porta que ela não consegue abrir, e pressiona a garota por respostas, perguntando-lhe o que ela consegue ver. A resposta dela é perturbadora. Visões de pessoas gritando em desespero. Subitamente, a narrativa dá um salto, e vemos Sarah despertando, descobrindo-se amarrada por tentáculos sinistros em um ambiente sombrio. Ao seu lado, Zack também acorda, igualmente aprisionado. A energia ao redor dele se transforma em uma esfera brilhante, revelando que todo esse cenário aterrorizante ocorre a bordo de uma nave espacial UFO, que paira misteriosamente sobre a Terra. Avançamos 10 anos no tempo, no mesmo complexo militar, onde o general Alice recebe notícias alarmantes. A transmissão de Sarah foi perdida, e para piorar, o agente Brighton desapareceu. Enquanto isso, na nave, John desperta entre reféns humanos, percebendo raios de energia que se movem pelo local. Ele reencontra Sarah, tenta se apresentar a Zack e iniciar uma conversa com Sarah, mas ela permanece em silêncio, atormentada pelas memórias de interações passadas com John. Na tentativa de compreender a situação, John teoriza que os alienígenas podem estar utilizando uma interface remota para a comunicação, dado que não fizeram contato direto com nenhum humano. Enquanto isso, Zack é consumido por lembranças de momentos felizes com sua namorada, que são interrompidos pela presença inquietante de Sarah em suas memórias. Ela tenta falar, mas não consegue, repetindo fragmentos de conversas que ouviu entre Zack e sua namorada, aumentando a tensão entre eles. Nesse ínterim, uma nova personagem, Rhonda, entra em pânico ao lado deles, permitindo que a nave comece a absorver algo dela. John tenta estabelecer comunicação, mas ela parece incapaz de ouvir. Sarah e Zack também tentam interagir com ela sem sucesso. John lamenta que seja tarde demais para ela, explicando que a máquina está drenando sua energia rapidamente. À medida que os tentáculos apertam Rhonda, John observa com uma frieza perturbadora, comentando que estar inconsciente é uma condição melhor do que a morte, pois uma resistência poderia resultar na quebra de sua coluna. John justifica sua reação com a lógica cruel de que a inconsciência de Rhonda poupou-a de um destino ainda mais doloroso. John, determinado, tenta novamente fazer Sarah colaborar para que ela abra a misteriosa porta. Enquanto isso, o general busca respostas com o Dr. Sherman, que, perplexo, entrega um dossiê detalhando as conexões inexplicáveis entre John e Sarah, mesmo após uma década de separação. Sem conseguir oferecer uma explicação concreta, o Dr. Sherman apenas reflete. Que confusão você se meteu, Sarah? Sarah, no entanto, permanece em silêncio, ignorando os questionamentos de John, que busca entender o motivo de estarem ali. Neste clima tenso, Perry, outro prisioneiro, se junta ao grupo em um estado de agitação. Ele luta contra o aperto dos tentáculos até finalmente prestar atenção em John, que tenta acalmá-lo. Perry, um ex-prisioneiro agora doente, recebe a visita de um médico, mas reage cuspindo uma gosma preta em seu rosto. John lembra ter sentido algo semelhante antes de ser abduzido. Perry especula que talvez enfrentem uma entidade extraterrestre, uma ideia que Zack descarta em busca de uma explicação mais racional. Perry, que cresceu próximo a máquinas de mineração, insiste que a construção daquela estrutura ultrapassa a capacidade humana. Zack tenta aliviar a tensão com uma piada, mas a realidade de seu sequestro alienígena é inegável. John, aproveitando o momento, compartilha suas suspeitas e conhecimentos sobre atividades extraterrestres, revelando que, apesar de anos de investigação, pouco se sabe sobre os alienígenas. Perry, conhecendo a reputação de John como agente do governo, não se surpreende. Subitamente, a máquina na nave é ativada e começa a torturar Rhonda para absorver sua energia. John intercede, tentando tranquilizá-la. Eu sei que está com medo, mas se fizer exatamente o que eu disser, podemos superar isso. Você entende? Sob a orientação de John, Rhonda fecha os olhos e respira fundo, enquanto Perry a encoraja a imaginar seu lugar favorito no mundo,
um refúgio seguro. Rhonda, uma professora, encontra uma conexão com Perry, cuja mãe também era professora. Ela menciona sua filha, Hannah, de 8 anos, evocando uma lembrança pacífica de tê-la deixado na escola. Perry, emocionado, revela ter um filho de 19 anos. Com todos os olhos em Rhonda, ela consegue se acalmar e manter a tranquilidade. No cerne da situação aterrorizante, Alex, uma mulher que luta contra seu vício em drogas, é abruptamente lançada nesse pesadelo. Rodeada por tentáculos ameaçadores, ela se assusta, mas ao reconhecer Zack, um famoso cantor conhecido como Zack Chase, ela se acalma um pouco. A conversa toma um rumo inesperado quando Alex menciona ter ouvido falar sobre o assassinato de Jack em 2008, algo que deixa todos perplexos, pois Zack estava claramente vivo ali com eles. John, atento, começa a suspeitar que cada um dentro da máquina alienígena estava experienciando linhas temporais diferentes. Enquanto tentavam digerir essa revelação, uma criatura sinistra, assemelhando-se a uma cobra suja, se aproxima de Rhonda, aumentando o terror. A criatura a engole, e nesse exato momento, Rhonda é forçada a encarar seu maior medo, a morte. Ela se vê dentro de um caixão, gritando em desespero. Nesse momento, Sarah tenta usar sua habilidade de ler mentes para transportar Rhonda para uma lembrança mais feliz, ao lado de sua avó e filha. No entanto, o plano dá terrivelmente errado, quando a figura da avó se transforma em um monstro alienígena, repelindo Sarah de volta à realidade da nave. Desesperada, Rhonda implora à criatura que a deixe retornar para casa, para junto de sua filha que a espera. Suas súplicas, no entanto, apenas alimentam a criatura, que se nutre das emoções intensas de Rhonda. Finalmente, Rhonda é consumida, um desfecho trágico que abala todos os presentes. Simultaneamente, as memórias de Sarah começam a ressurgir. Quando a jovem Sarah do passado desmaia, a Sarah presente também perde a consciência. John, agindo rapidamente, a segura e tenta reanimá-la, enquanto murmura: "Eles estão vindo." A morte de Rhonda deixa um rastro de tensão e medo entre os que ainda estão presos. Quando Sarah recobra a consciência, o mesmo acontece com os outros. É então que John chega a uma descoberta sinistra. A máquina alienígena estava usando os humanos como fonte de energia, alimentando-se de seus sentimentos e pensamentos negativos, transformando-os em combustível para seu funcionamento. John revela uma parte crucial de sua história, contando que trabalha para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e que, há 22 anos, um objeto misterioso semelhante a um OVNI foi descoberto no Novo México. Ele explica que, após intensas pesquisas sobre o objeto, descobriram que ele só poderia ser operado por meio de leitura da mente, uma habilidade que não apenas permitia a comunicação com o objeto, mas também o alimentava. Ele prossegue, detalhando como os alienígenas conseguiram converter o poder do pensamento humano em energia, que por sua vez impulsiona seus objetos voadores. Quando os humanos demonstram reações emocionais intensas, a nave responde estendendo tentáculos maiores para a sala, que então se conectam diretamente às cabeças dos presentes, provocando-os a reagir emocionalmente. John também menciona que o incidente em Roswell não foi um caso isolado. Ele continua sua narrativa revelando mais sobre a linha do tempo do Departamento de Guerra, que ao investigar destroços de outro acidente alienígena, anos mais tarde, encontrou poluição na área próxima. Durante exames em residentes locais para detectar possíveis mutações, descobriram que um bebê de uma mulher grávida apresentava uma condição nunca antes vista. Esse bebê, que mais tarde seria conhecido como Sarah, foi levado para um laboratório para testes, onde descobriram sua habilidade de se comunicar com dispositivos eletrônicos e, posteriormente, com a nave alienígena, usando leitura da mente. Sarah demonstra essa habilidade ao interagir com a nave, conseguindo abrir uma porta, mas desmaia durante o processo. A revelação de que Sarah estava sendo usada como uma ferramenta pelo Departamento de Guerra para desbloquear um portal causa consternação. E quando John questiona a ética das ações do general, ele é rapidamente removido do projeto e instruído a não voltar. Sarah, considerando John seu único amigo, é deixada querendo sua permanência. De volta à nave, a confusão sobre as linhas temporais dos presentes predomina, com cada um vindo de um ano diferente. Enquanto lidam com esse enigma, os tentáculos reaparecem.
desta vez agarrando John e transportando-o de volta a uma memória dolorosa de sua filha doente, lutando pela vida. A nave explora essa dor para extrair energia dos sentimentos intensos de John, revelando a extensão cruel da manipulação alienígena em busca de energia. Em meio ao caos e à manipulação mental, John se vê confrontado pelo médico alienígena, que cruelmente anuncia a morte iminente de sua filha Elizabeth. Com a frieza adquirida pela experiência, e sabendo que o médico é uma entidade alienígena, John se esforça para não exibir qualquer emoção, frustrando as tentativas da criatura de extrair energia de seus sentimentos. Sua resistência paga, e os tentáculos o libertam, incapazes de se alimentar de sua dor contida. Paralelamente, Perry enfrenta um desafio similar. Ele é colocado em uma cena com sua filha, mas percebe rapidamente que a alienígena assumiu a forma da menina. Demonstrando uma coragem impressionante, ele resiste ao engano, conseguindo também ser libertado após sua rejeição determinada à manipulação. Alex, por sua vez, é transportada para uma memória traumática de violência doméstica. Em sua visão, ela assiste horrorizada seu pai atacando sua mãe. Neste momento crítico, Sarah intervém, utilizando seu controle sobre a mente para derrubar o pai abusivo. Após esses eventos intensos, John se encontra em um mundo imaginário criado por Sarah. Ela o descreve como um espaço seguro onde podem conversar sem serem detectados. Nesse refúgio mental, Sarah revela que a nave é um biomecanoide, uma inteligência artificial avançada projetada para extrair energia humana para alimentar um portal que conecta dimensões múltiplas. Ela explica que a missão dos alienígenas é transportar suas forças para a Terra, operando em diferentes tempos a partir de um único local, uma verdadeira anomalia temporal. Neste momento, as entidades alienígenas também tentam manipular a imaginação de Sarah. Torna-se evidente que a gravidez de sua mãe, induzida por uma partícula alienígena, não foi um acidente, mas parte de um plano para criar um ser híbrido humano-máquina, facilitando assim a comunicação com a nave. Sarah percebe que possui o poder de libertar os humanos sequestrados, mas para isso, precisa abrir uma porta específica na nave. Quando Sarah se reconecta com a mente da nave, os tentáculos ressurgem, desta vez capturando Perry, que é brutalmente decapitado. Sua cabeça é usada pela nave para emitir um aviso sinistro sobre a extinção iminente da humanidade. A visão de Perry sendo destruído é devastadora, e Sarah, profundamente abalada, busca desesperadamente estabelecer uma conexão com seu eu mais jovem, que permanece preso a um dispositivo alienígena em uma base militar, na esperança de encontrar uma saída para o impasse mortal em que se encontram. No desenrolar dos acontecimentos que Sarah enfrentou, ela descobriu que a entidade misteriosa que a havia impedido de abrir a porta era nada menos que ela mesma, porém em uma versão futura, amadurecida por experiências em uma nave alienígena. A conexão que estabeleceu com o dispositivo alienígena foi transformadora, conferindo-lhe a habilidade de vislumbrar eventos futuros e de se comunicar com seu eu mais velho. A versão futura de Sarah sabia dos perigos que abrir o portal interdimensional representava, pois isso daria aos alienígenas a oportunidade de invadir a Terra e subjugar a humanidade. Apesar dos claros riscos, a Sarah do presente sentia um peso em seu coração, um dever moral de usar essa porta como meio de resgatar os inúmeros indivíduos abduzidos pelos extraterrestres. Quando finalmente se decidiu a abrir a porta, um espetacular buraco de minhoca se formou, revertendo os eventos sinistros que haviam ocorrido a bordo da nave. De maneira quase miraculosa, a cabeça de Perry foi restaurada ao seu corpo e Rhonda recuperou a consciência. Foi um momento de alívio e revelação para todos. Sarah e John compreenderam algo extraordinário. Sarah, ao interagir com a nave, podia existir simultaneamente no presente e no passado. Esta habilidade única lhe dava o poder de libertar os humanos capturados. No entanto, para realizar tal façanha, ela teria que sacrificar sua própria vida. Diante dessa decisão angustiante, John, movido por um impulso de lealdade e amor, implorou para acompanhá-la nessa jornada sacrificial. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Pensamentos. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Contudo, parecia que Sarah já havia se resolvido com seu destino e se despediu de John com um tocante e definitivo "Adeus, John".
Contra todas as probabilidades, eles retornaram à Terra. Não apenas eles, mas todos aqueles que haviam sido previamente capturados pelos alienígenas. Estavam seguros agora, mas a tranquilidade era temporária. Com a consciência de que uma invasão alienígena estava à espreita, pronta para desencadear o caos, eles se dirigiram para uma cidade distante, preparando-se para o que viria a seguir. Enquanto a nave alienígena sequestrava Sera, ela utilizou sua fonte de energia para ativar o portal interdimensional. Com isso, liberou uma vasta frota de naves alienígenas que iniciaram uma operação em grande escala para capturar humanos e, eventualmente, tomar a Terra. E é assim que o filme se encerra.